Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo que tenho certeza vai ser bem curioso. O internauta me fez uma pergunta. Ele disse assim: Pastor Martinez, por que o espiritismo kardecista prospera tanto no Brasil? Nós sabemos que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Não sei se vocês têm essa informação. Nós somos, primeiro, o maior país católico do mundo, com 140 milhões de católicos, e o maior país kardecista do mundo, assim, por volta de 4 milhões de kardecistas. É mais kardecista do que na França, o berço do espiritismo. Então, nesta oportunidade, neste vídeo, eu quero tratar desse assunto e eu quero mostrar para você algumas questões que fomentam o kardecismo e como você deve ficar atento para proteger a sua família e também aqueles que você ama. Mas isso tudo eu vou dizer e mostrar depois da nossa vinheta. Tempo. E aí o internauta perguntou para mim, Pastor Martinez, então, por que o kardecismo, o espiritismo prospera tanto no Brasil? Por que ele tem tanta potencialidade, tanto efeito? Por que envolve tantas pessoas nesse engodo? Então nós vamos responder isso aí para o internauta, tá? Primeiro eu quero ler alguns textos para vocês. O primeiro texto é em Deuteronômio 18, do 10 a 11, que diz assim: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então Deus condena esse tipo de operacionalidade que tem no espiritismo, principalmente a consulta a mortos, o contato entre vivos e mortos, o que a Bíblia diz que homem nenhum tem. Levítico 19, 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Levítico 20, verso 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa. Por causa desse pecado, a expulsarei do meio do povo. Então veja que Deus sempre proibiu essa conexão entre mortos e vivos, ou vivos e mortos. Pastor, mas por que Deus proíbe? Porque Deus sabe que quando você efetivar ou tentar fazer essa consulta, quem vai vir não é um morto, porque a Bíblia diz que aquele que desce não sobe. Quem vai vir vai ser justamente um espírito maligno para engodar, para enredar a sua vida. Então, por isso, nós devemos estar muito atentos com relação a essa questão. Mas respondendo à pergunta do internauta, ele quer saber sobre a prosperidade do kardecismo, do espiritismo. Por que tanto prosperam? Primeira questão aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Primeira questão, desenvolver a mediunidade. Então, a pessoa começa ouvindo vozes, começa com alucinações, e aí ela acaba indo numa dessas casas kardecistas, ou mesa branca, ou mesmo de outras facções espíritas, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E aí quando ela chega lá, quando ela se encontra lá com o pai de santo, com o mestre, com o babalorixá, enfim, independente do nome que ele tenha, no kardecismo é realmente o médium. Quando ele chega lá e entra em contato com esse líder espiritual, e ele conta, a pessoa conta que está ouvindo vozes, ela é orientada a continuar ou amplificar essa conversa com esses mortos, com esses espíritos. E aí é que a coisa complica. A pessoa muitas vezes vai à loucura, a pessoa muitas vezes começa a ter mais alucinações, ou seja, ela vai a esses lugares para tentar eliminar esse problema, esse sofrimento, essa perturbação espiritual. E chegando lá, ela fica ainda mais envolvida, mais enredada, porque o pai de santo, porque o médium diz para ela que ela precisa
desenvolver mais ainda, o que vai levá-la a se afundar mais ainda nessa problemática. Uma outra questão muito potente na cabeça das pessoas, que tem uma força incrível de sedução, é a saudade de parentes falecidos. Imagine você que a mulher brigou com o marido, ele sai enfesado com a moto, com o carro, e ele sofre um acidente e morre. Ou pode ser o filho, ou pode ser a esposa, ou pode ser o pai, a mãe, enfim. Aquela ruptura brusca, muitas vezes, deixa a pessoa alucinada, desesperada, querendo pedir o perdão, querendo reatar a amizade, mesmo depois de morto o indivíduo. Então a pessoa vai atrás de quem? Vai atrás dos médiuns, dos pais de santos, para chamar aquele indivíduo que morreu. Aí eles fazem aquela psicografia ou incorporam a pessoa que morreu. Quem assistiu Ghost aí deve se lembrar disso, para tentar reabilitar essa conexão, para reaver o perdão e etc. O que é gravíssimo e problemático, porque, como eu já li aqui agora há pouco, o morto, ele não tem acessibilidade. Lucas 16, do 19 ao 31, o Senhor Jesus deixou claro: o que está salvo em Cristo está no paraíso, consciente, mas no paraíso, de lá não sai. O que está no lugar de tormento está ali guardado para o dia do juízo, sofrendo, e também de lá não sai. E Jesus mesmo disse: ninguém pode passar de um lado para o outro. É só você ler Lucas 16, do 19 ao 31. Ou seja, essa conexão espiritual que os kardecistas buscam, primeiro, segundo a Bíblia, é engodo. Segundo, é uma aventura perigosa, porque pode trazer contatos não bem apropriados, ou seja, você vai contactar espíritos malignos. E terceiro, o próprio Allan Kardec fala que muitas vezes a pessoa vai lá consultar o parente falecido e o médium vai engodá-la, vai enganá-la e fingir ser aquele parente ou dar uma resposta genérica para a pessoa. O próprio Kardec, fundador do kardecismo moderno, fala isso. Então, veja o perigo, a periculosidade dessa prática. Terceira questão é a fachada cristã. O kardecismo, diferente de outros movimentos espíritas, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, essas africanas, elas não se declaram cristãs. O Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda e outras africanas. Eles não se declaram uma instituição bíblica ou cristã. Eles são religiões africanas e ponto. Já o kardecismo, eles dizem que são a terceira revelação do Evangelho. Então a primeira seria com Moisés, a segunda com Jesus Cristo e a terceira com Allan Kardec. No caso da Legião da Boa Vontade, que também é uma instituição espírita, que eles são a quarta revelação do Evangelho com Alziro Zarur. Está entendendo? Então, essa fachada cristã, inclusive eles cantam louvores, a LBV, por exemplo, canta músicas evangélicas, o kardecismo também tem todo aquele ritual bem ali, bonito, estilizado, parece uma igreja, parece uma escola bíblica. As palestras kardecistas são mais próximas da nossa escola bíblica do que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes a pessoa ela vai até o kardecismo imaginando que está dentro de uma instituição cristã, quando, na verdade, está em algo que desagrada profundamente o coração de Deus. Quarta problemática, ou quarto motivo que faz esse movimento kardecista prosperar, espírita no Brasil prosperar, é uma questão de comodidade. O kardecismo é uma religião cômoda, ou seja, é uma religião que não exige muito em santidade. E eu me lembro que uma vez um indivíduo estava com um problema de fornicação na sua vida, e quando ele procurou lá a liderança da instituição espírita, o que foi dito para ele é que, na verdade, não é que ele era um promíscuo, que ele tinha que tratar com o pecado dele, que ele tinha que se arrepender do seu pecado. Não, foi dito que na outra vida ele foi muito reprimido com relação ao amor que ele tinha para dar para as pessoas, e agora, nessa outra existência, ele tem essa volúpia de querer amar várias mulheres, porque, na verdade, ele foi reprimido e oprimido na outra vida. É óbvio que
Isso não é adequado. No Espiritismo, ele não exige do indivíduo uma vida consagrada, arrependimento dos pecados, uma vida que separa-se do mundo. Muito pelo contrário, o kardecismo não impõe essas regras. Não que ele não tenha algumas regras. Existem, sim, algumas regras, mas no kardecismo não há, assim, algumas posições morais que o verdadeiro cristianismo coloca sobre os adeptos, sobre os seguidores da fé cristã. Então, para você ser um crente em Jesus, você tem que se apertar pela porta estreita e ter compromisso com Deus, o que muitas vezes no kardecismo não é cobrado. Promessas de cura. Nós ouvimos aí muitas vezes dentro da mídia, agora foi pego aí o João de Deus, né, que é um médium espírita, que foi provado que na verdade é um charlatão, mas o que ele prometia lá na cidade dele? Ele prometia que as pessoas que fossem ao centro dele e tomassem lá os remédios que ele dava, ou fizesse a cirurgia espiritual que ele operava com o espírito da entidade falecida, de um suposto médico, então as pessoas receberiam a cura. Então, uma prática que tem dentro do espiritismo, tanto o kardecismo quanto as demais modalidades, é o curandeirismo. E esse curandeirismo, na verdade, é muitas vezes a prática ilegal da medicina, como fazia o João de Deus. Estou colocando espátula nos olhos das pessoas, nas orelhas, sangrando às vezes a pessoa, cortando a pessoa. Infelizmente, o kardecismo, às vezes, diante de alguns médios, eles fazem isso. E, por fim, propaganda espírita. Gente, a propaganda espírita é muito forte. Agora, a Disney, no seu canal de TV fechado, porque eles têm agora um pacote de TV lá que eles vendem, né? Tem uma série lá de um desenho espírita. O cara é um músico, ele sai de lá e de repente ele cai num buraco, morre. Ele está muito feliz, num dia muito alegre, ele sai todo feliz, aí cai num bueiro e morre. E aí ele vira um fantasminha. Então, o que acontece? A propaganda espírita é muito forte. Então, tem na Disney, tem nos filmes de Hollywood, tem nos filmes internacionais, tem nas novelas brasileiras. O kardecismo domina a propaganda em todas as áreas. A Rede Globo faz várias propagandas de vários produtos que, inclusive, são produtos que patrocinam o espiritismo. A gente tem que ficar atento com isso. Bom, aí estão algumas questões, então. Você, como um cristão atento, deve vigiar sobre isso, porque senão você acaba sendo empacotado com relação a essas coisas e você, muitas vezes, está colocando o seu filho ali num desenho mesmo, numa aventura infantil, colocando coisas espíritas na cabeça dele. Por isso, fique atento. Nós podemos instruir as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos parentes, a não serem engodados com essas práticas espíritas, porque o inimigo se transforma em anjo de luz e nós não devemos deixar isso acontecer. Devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Espero que tenha aí compartilhado essa ideia, espero que você tenha entendido aí o posicionamento, a resposta que eu dei aqui ao internauta, que Deus te abençoe e te guarde até o nosso próximo vídeo.